No vídeo de hoje vou dar uma super colher de chá para vocês, pessoal, como diz o ditado, uma super colher de chá. Por quê? Porque frequentemente tem clientes procurando com problemas com o veículo que vendeu e aí está sofrendo processo de suspensão, de cassação, está perdendo carteira e aí não tem como comprovar que vendeu o veículo. Por quê? Porque vende veículo financiado e aí não quer entregar o documento do veículo, e aí a pessoa que comprou, além de não pagar, tá tendo um monte de multa, e aí essa responsabilidade vai toda para quem está vendendo o veículo. Então, no vídeo de hoje, para ajudar essa galerinha que faz negócio de qualquer jeito, vou dar essa colher de chá, vou mostrar aqui um contrato de compra e venda, e vou explicar as cláusulas desse contrato de compra e venda. E também vou ver se eu deixo ele disponível aqui na descrição do vídeo. Em contrapartida, eu peço que você deixe o seu like para dar uma fortalecida no canal. Compartilhe com o seu amigo que está pensando em vender o carro ou a moto financiado. Também se inscreva no canal para que você fique por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo. Bom, pessoal, tem alguns avisos que eu gostaria de fazer antes de mostrar o contrato, que é o seguinte: a primeira coisa é sobre o risco de se emprestar o nome. O que é emprestar o nome? Você vai, uma pessoa conhecida sua, um amigo seu, por exemplo, vai e pede para você financiar um veículo no seu nome para ele, né? Aí ele vai ser o dono do veículo e vai pagando as parcelas e o financiamento está no seu nome. Então, eu queria dizer a vocês que não façam isso, não emprestem o seu nome. Porque aí depois, além de você perder o amigo, que ele não vai pagar as parcelas, vai sumir, vai vender o carro para outra pessoa e depois você não vai ter como recuperar esse carro. Então é melhor o seu amigo ficar com raiva de você que não quis emprestar o seu nome do que você ficar com raiva dele e ter um problemão para resolver depois. Então não empreste seu nome, é o melhor conselho que eu posso te dar nesse vídeo. Um outro ponto é que isso aqui não é uma consulta. Tá? Isso aqui é um vídeo informativo para que você tenha um norte, para que você tenha uma noção das coisas, mas não venham me cobrar depois se você usar o contrato daqui e der errado alguma coisa para você, porque isso aqui não é uma consulta. O ideal é que você contrate um advogado, contrate um profissional para analisar o seu caso e aí faça um contrato dentro daquilo que você está acordando com a pessoa que você quer vender ou com a pessoa que você está comprando o veículo. Então, isso aqui não é consulta, pessoal. Isso aqui é apenas um vídeo didático do YouTube, que vai te dar um norte para você ter noção das coisas antes de sair fazendo besteira por aí. Outra coisa, eu tentei fazer um modelo de contrato aqui que seja bom, tanto seja justo, né, para o vendedor e justo para o comprador. Mas é lógico, é você que está contratando. Então, dependendo de que lado você está, talvez você retire algumas cláusulas que não sejam muito favoráveis, né? Vamos supor que você é o vendedor, você retire algumas cláusulas que não são favoráveis ao vendedor. Ou se você é comprador, você retire algumas cláusulas que não são vantajosas para o comprador. Então, não é obrigatório, né, que você coloque exatamente igual está no modelo que eu estou colocando aqui. Você usa ele, inclusive, se você quiser, né? Se você achar pertinente. Uma pergunta que você também pode estar pensando: eu sou o vendedor, vou fazer um contrato aqui, eu quero vender meu carro financiado, vou fazer um contrato com um comprador. Eu preciso pegar os documentos da pessoa? Olha, se você tem dúvidas sobre a identidade da pessoa, quer conferir se é ela mesmo, conferir assinatura, vou falar sobre assinatura também, então você pode sim exigir o documento da pessoa. Daniel, se a pessoa não quiser me dar o documento, daí você não precisa também, você não é obrigado a contratar com a pessoa. Então isso aí é acerto entre vocês. Mas para uma futura ação judicial, se você tiver já os documentos da pessoa, comprovante de residência e identidade ali, ou carteira de motorista, você já tem um grande passo aí para você usar numa provável, né, numa possível ação judicial. Agora vamos falar de assinaturas, reconhecimento de firma. Daniel, eu preciso fazer reconhecimento de firma? Não é obrigatório o reconhecimento de firma para que o contrato tenha validade.
Mas por que você deve fazer o reconhecimento de firma? Porque você precisar entrar na justiça, o comprador do carro, né, ou o vendedor, dependendo de quem é o réu na ação, ele pode falar que a assinatura não é dele. E aí, se você entrou no juizado especial, o juizado especial não pode fazer prova técnica. E se você entrar na justiça comum e tiver que fazer essa prova da assinatura, vai ter que pagar perito, então vai encarecer. Então, é mais barato que você vá num cartório e faça reconhecimento de firma por autenticidade. As pessoas comparecem no cartório e o cartório vai falar que foi aquela pessoa mesmo que assinou. Diferente do reconhecimento de firma por aproximação, né? No qual a pessoa não comparece lá, mas como ela tem um reconhecimento de firma lá, o oficial do cartório vai olhar se a assinatura é parecida e vai confirmar, mas por autenticidade é melhor. Outra coisa que eu queria falar é que esse modelo de contrato aqui, ele é mais utilizado normalmente para a pessoa que quer vender o carro financiado. Porque quem vende à vista é assim, transfere o dinheiro para mim aqui, que eu vou lá no cartório e te dou, e assina a TPVE, reconhecimento de firma. Ou o CRV, né, quem tem aquele carro ainda no documento antigo, é o CRV ainda, aquele documento verdinho. E agora já tem disponível nos Detrans, por meio da carteira digital, a transferência já online, por meio da carteira digital. Então você consegue já receber, já fazer a transferência, tudo ali na mesma hora, vocês presentes. Então, o contrato aqui, você pode fazer nessa situação? Pode, mas não vai ter tanta utilidade assim. A não ser que vocês queiram tratar outras questões a respeito de vício do veículo, aí sim, vocês vão ver que nós vamos ter uma parte do contrato que trata sobre vícios, então pode ser que você utilize isso para fazer o contrato, né? No caso de pagamento à vista. Mas fora isso, o contrato vai fazer mais sentido para quem quer vender carro parcelado, que eu não indicaria fazer, mas tem gente que quer vender parcelado. Então, para isso aqui, né, como eu disse no começo do vídeo, as pessoas vêm todas enroladas aqui, não tem como comprovar nada. Então, resolvi gravar um vídeo para ajudar nessa parte aí, para a pessoa, sempre que for vender um carro, uma moto, ela faça um contrato. Apareceu um cliente aqui ontem, ele tem a permissão para dirigir, ele vendeu a moto para o amigo dele, o amigo dele saiu empinando, andando sem placa, andando sem retrovisor, cheio de infração, recebeu umas 8 infrações, andando sem carteira, e aí, ou seja, agora as infrações, muitas delas são de proprietário, por mais que o veículo tenha identificado o condutor, né, o policial tenha identificado o condutor no momento da abordagem, tem as multas de proprietário que vão ser de responsabilidade do vendedor, porque a moto está no nome dele, ele vendeu, não tem recibo de pagamento, as conversas do WhatsApp apagou, aí ele não tem como comprovar nada, né? Ou seja, tá enrolado. Então, pessoal, sempre vão se precavendo. Recebe por Pix para ter como comprovar o pagamento, faça contrato. Vocês têm que produzir prova aí depois na hora de reclamar. Bom, feitas essas considerações iniciais, esses alertas, vou passar aqui a leitura do contrato e vou explicando aqui sobre o contrato. Vou colocar o contrato aqui do lado e eu vou ter que ler o contrato e vou me dirigindo aqui para vocês para ir explicando. Então, vamos lá. Tá o contrato aí na tela. Então, vamos lá. Ó. O título, contrato de compra e venda de veículo usado. O que está embaixo de vermelho está lá, contrato de cessão de direitos de financiamento de automóvel. Então você vai usar um título ou o outro. O primeiro é para você vender um carro que já está quitado, que está no seu nome, já está quitado, mas você vai vender parcelado para a pessoa. O segundo é um carro que você comprou, financiado, e você quer passar o financiamento para outra pessoa sem falar nada com a financeira. Vou falar sobre isso lá na cláusula 6ª do contrato, porque eu acho que você não deve fazer isso. Mas tem gente que é teimosa, quer fazer assim mesmo, então eu tive que acabar incluindo aqui. Vou explicar isso melhor mais à frente. Então vamos lá. Você vai precisar colocar a qualificação das partes, vendedor e comprador, nome, nacionalidade, estado civil, documento, CPF, endereço, telefone, e-mail. Então, colocar a qualificação da parte completa aí, vocês vão ver no contrato. Cláusula primeira é o objeto do contrato,
que é o modelo, marca do veículo, cor, você pode pôr até quilometragem que o veículo está, os dados do veículo, chassi, Renavan, placa. Cláusula segunda. Aqui eu vou tratar de vícios do veículo. Vamos ler a cláusula segunda aqui. O vendedor não se responsabiliza por defeitos relativos ao desgaste natural do veículo. Assim, o comprador, no momento da entrega, coloquei aqui no momento da entrega, mas isso aí é ajuste entre vocês podem colocar outra coisa. Fará a verificação do estado de conservação do veículo, devendo reclamar dos problemas encontrados neste momento, isentando o vendedor de qualquer responsabilidade sobre os vícios aparentes não reclamados oportunamente. Parágrafo 1º. Em caso de vícios ou defeitos ocultos que tornem o veículo impróprio para o uso que é destinado ou lhe diminua o valor, dá direito ao comprador de devolver o veículo recebendo de volta o valor pago, ou reclamar abatimento no preço. Parágrafo 2º. O comprador decai o direito de obter a redibição, vou explicar o que é redibição, ou abatimento do preço no prazo de 30 dias a contar da entrega do veículo, nos termos do artigo 445 do Código Civil. Então aqui trata de problemas no veículo. Então existem vícios aparentes e vícios ocultos. O que é o vício aparente? Você vai comprar o carro está com o pneu liso. Você está vendo que o pneu está liso. Se você não reclamar na hora que você está pegando o carro, significa que você aceitou o carro nessas condições. O carro está amassado. O carro não liga. Então, essas coisas tem que verificar na hora que está comprando o carro. Depois não te dá direito a reclamar disso. E isso vale também para você comprar em carros usados em revendas. Tá? Então, o Poder Judiciário entende que é uma obrigação sua analisar esses vícios aparentes no momento da troca. Se você da compra, se você aceitou assim, você não pode responsabilizar o vendedor. E o que é vício oculto? O vício oculto é aquele que você não tem como ver na hora, que só vai descobrir depois quando esse vício aparecer. Então, isso vale também, pessoal, para as lojas. Então, geralmente tem aquele boato, a loja só dá garantia de motor e caixa. Por quê? Porque, geralmente, garantia de motor e caixa é o que aparece como vício oculto. Vamos supor, igual um caso que eu estava olhando aqui, vou dar um exemplo. Um caso que eu estava olhando aqui, um julgamento, a decisão aqui em Minas Gerais. O camarada, ele comprou o caminhão de uma revenda. E aí, deu nem um mês depois, o caminhão quebrou a barra de direção. Ou seja, isso é um vício oculto, porque ele apareceu algum tempo após ele ter comprado esse veículo. E o vício oculto, o Poder Judiciário entende que é aquele que, quando você tem uma expectativa de durar mais, aí a peça do veículo quebra. Então você tinha uma expectativa, tipo a barra de direção do caminhão. Quanto tempo dura uma barra de direção do caminhão? Dura muito tempo. E aquilo quebra em 20 dias, é vício oculto. Agora, vamos dar o exemplo de uma bateria. Você comprou o carro e a bateria, 30 dias depois, apresentou defeito. A loja é obrigada a trocar essa bateria? Não. Por quê? Porque isso não é considerado um vício oculto, porque é um desgaste natural do veículo. O Poder Judiciário entende que isso é desgaste natural. Por quê? Quanto tempo que é a garantia de uma bateria de um carro? É 1 ano. Então, se a bateria acabou antes, é desgaste natural do veículo. Então, mesmo que seja de uma revenda, apesar dela estar sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, ela não tem que te dar a garantia dessa bateria. Agora vamos dar um exemplo de uma caixa de marcha, por exemplo. Você compra um carro automático e 1 mês depois ele apresenta problema nessa caixa de marcha. Vamos supor que seja um veículo com 2 anos de uso. Ora, qual é a expectativa de duração de uma caixa de marcha? 5, 10 anos, sei lá, 200 mil, 100 mil quilômetros, você tem que fazer uma revisão. Então vai depender ali da quilometragem, da análise do caso concreto. Se apareceu o problema antes da expectativa de durabilidade daquela peça, então isso pode sim ser considerado um vício oculto. Isso serve tanto para o particular quanto para quem está ali sobre
o regramento do Código de Defesa do Consumidor. A diferença é que para o particular vai ser regido pelo Código Civil. Nós vimos aqui o prazo de 30 dias para reclamar. E quando tem o aparecimento de vício, né, oculto, também existe no Código Civil o prazo de 180 dias para reclamar a partir do aparecimento do vício. Então vai ter que ser analisado de acordo com o caso em concreto. Já para quem está sob o Código de Defesa do Consumidor, então são 90 dias aí a garantia para você reclamar a partir do aparecimento do vício, não é a partir da compra. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala a partir do aparecimento do vício. Claro que a jurisprudência e a doutrina, elas entendem que esse aparecimento do vício também não é eterno, né? Daqui 10 anos, se o vício aparecer, eu vou poder reclamar. Não, tem um tempo médio de duração, de expectativa de duração daquela peça. Bom, explicado aí sobre vícios ocultos, vamos prosseguir aqui no leitura do nosso contrato. Aí, cláusula terceira é a data de entrega do veículo e local. Então, isso é primordial. Essas cláusulas que eu coloquei iniciais aqui, não pode abrir mão dessas cláusulas. Data de entrega do veículo é importante, principalmente se você tiver que entrar na justiça depois, vai estar ali o contrato comprovando a data da entrega do veículo. É esse momento que é a transferência de propriedade do veículo. 4, que não faz tanta diferença, só fala que você entregou o certificado de licenciamento do veículo, então hoje é eletrônico, inclusive, então não faz tanta diferença essa cláusula, mas pode colocar. Cláusula 5, o comprador é responsável a partir da entrega do veículo pelos impostos, taxas que incidem sobre o automóvel adquirido, bem como responderá por qualquer responsabilidade por danos causados a terceiros, além das multas que porventura sejam aplicadas até a transferência de propriedade junto ao Detran. O que acontece nesse caso em relação a multas, débitos, responsabilidades sobre o veículo? O Código de Trânsito fala que quando você vende o veículo, você tem que fazer uma comunicação de venda. Então, a partir dessa comunicação de venda, que o órgão recebe a comunicação de venda, as responsabilidades de multa, IPVA e tributos, ela vai para o novo proprietário e o vendedor, né, o antigo proprietário, ele fica isento de todas as responsabilidades. Só que, vamos supor aí que você que está vendendo um veículo, você não comunicou venda, você não entregou documento nenhum para que o comprador possa transferir, você quer segurar o documento porque ele está te pagando financiado, você não confia nele, você quer uma garantia. Então, depois se você tiver problema com multa, você usa esse contrato para você indicar condutor, para você entrar na justiça, falar com o juiz que você quer fazer uma comunicação de venda no Detran, para aquelas multas não serem lançadas no prontuário da sua carteira, para que o Detran, né, o Estado, né, a Secretaria de Fazenda, não cobre o IPVA de você. Então, você vai usar isso aqui, por isso que é importante a data da venda do veículo, e vai usar essa cláusula aqui também para se isentar da responsabilidade e essa responsabilidade ir para quem está comprando o veículo. Cláusula sexta, aí aqui é sobre o pagamento. Então eu dei 2 exemplos. O primeiro exemplo é o vendedor que já está com o carro quitado, o carro está no nome dele, está tudo certinho e ele quer vender parcelado para a pessoa. O segundo exemplo é para quem comprou um carro da financeira, está pagando financiamento, não está aguentando pagar o financiamento, quer passar o carro para frente. Então, vou explicar isso quando eu estiver lendo essa cláusula do segundo exemplo. Vamos aqui para o primeiro exemplo primeiro. Então, aqui, ó, colocou o valor total, a quantidade de parcelas, quantas vão ser as parcelas, o valor de cada uma. É interessante você colocar o valor por extenso, tá? Porque pode ter erro de digitação. Então, o valor, além de você colocar em número, coloca entre parênteses o valor por extenso também. Data da primeira, da última parcela, né? A forma de pagamento vai ser Pix, vai ser em dinheiro, deixei lá em dinheiro de vermelho para você colocar a forma que vocês vão acordar. Então você fala o Pix, se for transferência bancária, você fala o número da conta bancária, se for em dinheiro, você depois faz recibo de pagamento. Então, tá aí. Aí, parágrafo 1º, o comprador quitou a primeira parcela em espécie no momento da entrega do veículo. Então, isso aqui nada mais é do que um recibo. Se a pessoa na hora comprou parcelado, ele na hora da entrega já quer pagar a primeira parcela,
ou já pagou antecipado, você já pode colocar a quitação de uma das parcelas no próprio contrato. Caso contrário, você não precisa pôr essa cláusula. Parágrafo 2º. Aí, no caso de atraso no pagamento, você pode instituir multa, correção monetária, juros e a forma de correção, bem como honorários advocatícios. Inclusive, né, tô olhando aqui, também diz aqui que você pode já promover a execução judicial da parcela em caso de atraso. Agora, o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte: você compra o carro financiado, aí você não aguenta pagar, você quer vender. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o carro não é seu. Você não pode vender uma coisa que não é sua. O carro é da financeira. E você só vai ter a propriedade desse carro depois que você acabar de pagar o financiamento. Isso se chama contrato com cláusula resolutiva. Então, você tem apenas a detenção do veículo. E você vai passar o seu direito de posse para a pessoa que supostamente está comprando o veículo de você, né? Então, o Poder Judiciário, ele entende que, na verdade, isso não é uma compra e venda. Isso é cessão de direitos de financiamento sobre o veículo. Você está passando o seu direito de financiamento. Só que o certo é o quê? Você ir lá comunicar à financeira, falar que você quer vender o veículo, e a financeira vai analisar o crédito da pessoa que quer comprar, e aí ela vai fazer um novo financiamento para essa pessoa, vai dar baixa do seu financiamento, vai tirar o gravame do Detran para essa pessoa que está comprando passar o carro lá para o nome dela perante o Detran, e aí você vai ser livre do veículo. Esse é o jeito certo. Daniel, você já fez isso? Eu nunca fiz. Você já viu alguém fazer isso? Também nunca vi ninguém fazer isso. Tá? Eu suponho que seja esse o procedimento correto. Agora, vamos supor que você já fez isso, já vendeu o carro financiado, quer vender assim mesmo, Daniel? Quer falar nada com a financeira não, quero vender assim mesmo. Então tá aí a cláusula para você colocar no contrato, porque o Poder Judiciário entende que essa cláusula ela vale entre as partes, mas ela não vale contra a financeira. Ou seja, a financeira cobrou de você, vendedor, a parcela, então você não pode chegar para a financeira e falar: ah, eu vendi o carro, agora você cobra dele. Não, você é o responsável pelo pagamento. Da mesma forma, quem está comprando o carro não pagou, aí sofreu busca e apreensão, a financeira pegou o carro, aí a pessoa quer falar: não, mas eu comprei o carro, a financeira não pode tomar o carro de mim. Então, você não pode, que está comprando, você também não tem nenhum poder sobre o contrato com a financeira. Então, só vale entre vocês, entre as partes. Então, tá aí, vocês podem ver no exemplo 2, que colocou a quantidade de parcelas, quantas parcelas a pessoa já pagou, quantas parcelas, a partir de qual parcela o comprador vai assumir, se o comprador vai dar algum valor à vista, e aí você pode pôr o valor à vista. Se o comprador for dar a entrada parcelada, aí você pode copiar ali o texto do exemplo 1 e colocar ali no final do exemplo 2. Aí eu coloquei aqui no parágrafo 1º que se o comprador ele deixar de pagar as parcelas e o vendedor tiver o nome inscrito no SPC, o comprador ele vai ter que pagar uma indenização de danos morais para o vendedor. Por quê? O Poder Judiciário entende, como você que está querendo vender carro financiado, você não pode fazer isso. O Poder Judiciário entende que você está assumindo o risco de vender um carro na qual você não poderia vender. Então, se o comprador deixar seu nome, não pagar e seu nome for colocado no cadastro de inadimplentes, você não tem direito à indenização por danos morais, porque você assumiu o risco. Mas já que você está colocando aqui no contrato, então esse contrato tem validade, porque foi um acerto entre as partes. E esse acerto entre as partes tem validade, tá? Agora, se não tiver isso no contrato e depois você for cobrar no Poder Judiciário, o Poder Judiciário não vai aceitar esse pedido de indenização por danos morais. Cláusula 7ª. Então, aqui é uma cláusula de reserva de domínio. É para quê? Para que o comprador ele não venda o carro para um terceiro. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo a pessoa compra o comprador ele já compra o carro, também não consegue pagar e já sai vendendo para outra pessoa, não quer nem saber, aí vai, né? Aí depois nunca mais consegue achar o carro, não tem dado de ninguém, não tem como provar nada e fica aquela bagunça danada.
Então, isso aqui é uma cláusula de reserva de domínio. Aqui, ó, o comprador não pode vender ou alugar o veículo a terceiro até que termine de quitar todas as parcelas e transferir o veículo para o seu nome junto ao Detran. Como cláusula de reserva de domínio, o vendedor só entregará os documentos, a TPVE, o CRV, devidamente preenchido e assinado com firma reconhecida após o recebimento integral do valor acordado da venda. A transferência de propriedade do veículo junto ao Detran deverá ser feita no prazo de 30 dias após a entrega da ATPVE. Então, pessoal, essa reserva de domínio só vai ter validade contra um terceiro se você cadastrar isso lá no Detran. Então, você tem que entrar lá no Detran e falar que você fez um contrato com reserva de domínio. Para quem for comprar, se esse comprador do carro for vender para um terceiro, esse terceiro, depois, se você quiser uma ação reivindicatória, né? Você pegar o veículo de volta, caso tenha uma rescisão contratual, esse terceiro não pode alegar que ele não sabia que o carro não era de quem ele comprou. Então, para isso que serve. No Detran de Minas eu não encontrei. No Detran de São Paulo eu encontrei o SEI aqui, ó, tá aí na tela para vocês. No SEI para tirar essa reserva de domínio, mas eu não encontrei nada para incluir a reserva de domínio. Ou seja, é possível fazer no Detran, mas aí tem que entregar, tem que entrar lá em contato com o Detran para saber como que é. Daniel, você já fez isso? Nunca incluir reserva de domínio em documento de carro. Você já viu alguém fazer? Também nunca vi ninguém fazer, mas existe. Cláusula 8ª, verificada a mora do dever do comprador em 3 parcelas, será facultado ao vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, o que mais lhe for devido ou exigir a devolução do veículo. Parágrafo 1º. O vendedor deverá notificar o comprador pelo WhatsApp, carta com AR, informando na qualificação das partes. Então, por isso que lá na qualificação das partes coloquei o telefone e e-mail, endereço, para que a pessoa tenha os dados da outra. Parágrafo 2º. Ficam as partes obrigadas a informar a outra sempre que houver a mudança de telefone e endereço sob pena de multa contratual, valendo a presente cláusula até o cumprimento integral das suas obrigações contratuais. Essa multa, pessoal, é mais para um valor psicológico ali, a pessoa saber que se ela mudar de endereço, ela pode ter que pagar uma multa. Sem avisar, é lógico, né? Ou de telefone. Por quê? A pessoa compra o carro e some, né? Muda de endereço, muda de telefone. Então a gente sabe que isso acontece. Então essa cláusula é para isso. Parágrafo 3º. No caso de devolução do veículo, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação do veículo, sendo calculado pela tabela FIP e mais avarias que possam existir. Aí eu coloquei um segundo exemplo, uma segunda opção, ou a título de aluguel, que será contado em R$500 semanais. Você pode estabelecer aí o valor que você acha justo aí entre vocês. Os débitos, impostos, processos e avaliações, o que mais lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar será cobrado. O que acontece? Ah, Daniel, eu posso cobrar a depreciação do valor do carro e mais aluguel? O Poder Judiciário entende que isso não pode ser feito, que é um enriquecimento ilícito. Então, você pode ou cobrar o aluguel ou cobrar a desvalorização do carro ali. Por isso que uma está em vermelho, a outra está em preto. E aí você vai ver o que vai te atender melhor. Daí, descontado esse valor, né, das parcelas que o comprador pagou, você devolve esse restante para ele e você fica com o carro e pronto, volta ao estado anterior. Cláusula 9. Esse instrumento tem validade a partir da entrega do veículo, obrigando herdeiros e sucessores das partes. Cláusula 10. As partes elegem o foro. Eu coloquei da minha cidade aqui, né? Mas isso aí o foro que vocês vão colocar é da onde está sendo negociado o carro, ou no foro de uma das partes, né? Foro é a cidade, é o local. E depois vocês colocam a cidade, a data, assinam, né? Sugiro que façam reconhecimento de firma. E lá, ó, por fim, lá tem as testemunhas, é bom que coloque, porque isso vira título executivo. Tá? Então você já pode entrar com uma ação de execução, não precisa de ação de conhecimento e reconhece firma das testemunhas também. Tá? Bom, pessoal, sobre o contrato, tá aí. Lembrando aí que se o vídeo agregar para você, deixa o like para fortalecer o canal.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!